Deixe-me te fazer uma pergunta simples e rápida. Você confia mais no governo ou em um código rodando na internet? Pois muitas pessoas ao redor do mundo já fizeram a sua escolha, e ela atende pelo nome de Tether, uma stablecoin criada no mercado cripto que, sem fazer nenhum barulho, se tornou uma das maiores potências financeiras do mundo. E o mais curioso, ela não enfraquece o dólar. Pelo contrário, ela o fortalece, permitindo que o dólar continue a sua hegemonia ao redor do mundo, fortalecendo cada vez mais a moeda americana. Uma fintech com menos de 10 anos de idade já bate de frente em volume de transações com todos os bancos brasileiros. Meu nome é Henrique, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da HDZ Cripto e hoje nós vamos falar sobre a Tether. Uma fintech da qual você talvez nunca tenha ouvido falar, que consta com um time enxuto de colaboradores com menos de 50 funcionários, é hoje, empatada com a OpenAI, a segunda empresa mais valiosa do mundo. Atualmente, a Tether responde por mais de 21 milhões de transações ao redor de todo o mundo, e com um volume geral na casa dos seus 50 bilhões de dólares por dia, superando as gigantes como Visa e Mastercard. Atualmente, a Tether passou de apenas uma fintech para se tornar uma potência financeira global que está dominando o mercado das criptomoedas. Quando a gente fala em criptomoeda, a gente pensa muito em especulação, em volatilidade, em queda de preço, em alta de preço, quando aqui, na verdade, a Tether ela tem um modelo muito simples de negócio. Então, ela pega o dólar real, que é emitido pelo governo americano, e disponibiliza ele na blockchain. Ela tem um modelo de negócio muito simples que rende para a empresa bilhões de dólares todos os anos de lucro. A Tether ela é responsável pela emissão do STT, ela é responsável pela emissão do dólar digital. O STT ele permite segurar valor sem pedir permissão a governos e bancos. Então, você consegue transferir ali dólar sintético ao redor do mundo sem passar pela fiscalização bancária, sem passar pelo sistema SWIFT. É um sistema que encarece muito a transação, é um sistema que demora muito para você fazer ali a compensação de dólar ao redor do mundo. A Tether conta hoje com quase 500 milhões de usuários ao redor do mundo. Ela tem uma capitalização de mercado que está chegando perto dos 200 bilhões de dólares. Ela também está entre os 20 maiores compradores de títulos de dívida do governo americano. Dessa forma, o governo americano acabou percebendo que a Tether é um pilar fundamental na economia americana e que ela vai fazer com que o dólar se torne cada vez mais hegemônico ao redor do mundo, porque ela está dominando e vai dominar nos próximos anos as transações bancárias e as transações envolvendo o dólar ao redor do mundo. O modelo de negócio criado pela Tether é um modelo bem simples de se entender. Como que funciona o dólar digital? O dólar digital ele é lastreado no dólar real, ou seja, no dólar físico. A Tether ela vai ao mercado, então ela capitaliza dinheiro dos seus investidores, ela vai até o governo americano, ela compra títulos de dívida do governo americano de curto, médio e longo prazo, que títulos de dívida do governo americano aqui pra gente seriam os títulos do Tesouro Direto, tá? Só que ela faz isso em solo americano, e através desses títulos que ela comprou, ela ganha direito a emitir tokens na blockchain em respectiva quantidade ao que ela comprou do governo americano. A Tether é regulada pela Genius Act, ela passou por um processo de fiscalização e o mercado cripto passou por um processo de regulamentação nos Estados Unidos que permitiu que empresas como a Tether fornecessem o dólar digital através do lastro do dólar físico. Então, eu trouxe aqui uma imagem bem simples para explicar para vocês como que funciona o modelo de negócio da Tether. O investidor, ele vai até a empresa pega o dinheiro desse investidor, vai até o banco, compra títulos de dívida do governo americano. Esse título de dívida do governo americano vai render os juros para a Tether. Então, a Tether ela vai ter juros, esse vai ser o lucro da empresa. E com esses títulos de dívida do governo americano em mãos, a Tether ela ganha o direito de emitir o token, ganha o direito de emitir o dólar digital na blockchain. Então ela emite ali o dólar digital que é convertido a mercado. Então as pessoas podem entrar na blockchain, tanto da Ethereum, da Tron, da Solana, e podem adquirir esses tokens da Tether. Contrapartida, a Tether ela só tem que garantir que os tokens desses usuários eles podem ser convertidos em conta a qualquer momento. O resultado disso é uma margem de lucro superior a 99%. Como consta na imagem aqui, mais de 127 bilhões mantidos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2025. Se a Tether fosse um país, ela seria o 18º maior detentor de títulos de dívida do governo americano, expandindo a demanda por títulos do Tesouro, além de compradores tradicionais e, assim, reforçando a força do dólar e da economia dos Estados Unidos. Com este modelo de negócio, a Tether passou a ser a empresa mais valiosa do mundo em 2024 por funcionário. Então, cada funcionário da Tether ele traz um lucro para a empresa de 83 milhões de dólares, tá? Passando até a OnlyFans, passando a Valve, a Nvidia, que são empresas que também trabalham ali com um time enxuto de colaboradores. Então, aqui, pessoal, resolvi trazer 4 exemplos práticos de por que as pessoas utilizam a Tether, tá? Qual é a função da Tether dentro do ecossistema cripto? A primeira delas é servir como par de liquidez. Então, como vocês podem ver na imagem na tela, todas as altcoins, todas as criptomoedas, ela tem como par de liquidez o STT,
ou seja, tem como parte de liquidez o dólar emitido pela Tether. Então você vai lá no mercado, vende a sua AVE, vende a sua Maker, vende a sua ADA, vende a sua Cardano e transfere ela para dólar. Então ela é o principal par das moedas. Se você abrir o gráfico do Bitcoin, principalmente corretoras estrangeiras, você vai ver que o Bitcoin ele não é cotado em Bitcoin BRL, ou seja, o Bitcoin real. Ele é cotado em Bitcoin USDT. Então ele é cotado no Tether digital. A segunda principal função da Tether é servir como reserva de valor em países cujo a moeda está totalmente desvalorizada e em países cuja a inflação já está na casa dos 2 dígitos. Então essas pessoas buscam a moeda americana, que é uma moeda que tem menos inflação, uma moeda que mantém mais ali o poder de compra do que a moeda desse país que elas vivem, e também consegue fazer operações do DeFi, consegue colocar ali esses tokens para render, consegue fazer empréstimos, consegue trabalhar esse dinheiro para esse dinheiro retornar ela em renda. Em países que estão em guerra, como Rússia e Ucrânia, também explodiu o uso depois do começo da guerra em 2022, tá? Então as pessoas que estão nesse país, as pessoas que estão movimentando o dinheiro nesse país, elas buscam dinheiro da maneira mais fácil, eficiente e rápida de tirar dinheiro do país sem passar pelo sistema tradicional, aonde vai ter uma demora muito grande para ser realizada a transação e, além disso, terá um custo de transação muito alto. A terceira aplicação é servir de caixa e par para o uso nas finanças descentralizadas, para servir de base nas aplicações como Wave, como a MakerDAO e em outras aplicações do mundo cripto. O pessoal utiliza muito a USDT, tanto para vender tokens quanto para comprar tokens. Então, quando a pessoa tem um lucro nessas operações, a pessoa vai lá e converte parte desse lucro em Tether e põe esse Tether através de contratos inteligentes, através de pool de liquidez no mundo DeFi para render. Então, ela está tendo um rendimento analisado em dólar, em uma outra moeda diferente da moeda do país que ela habita e do país que ela opera. E por último, os custos da transação. Quanto custa mandar dinheiro para a Europa? Quanto custa mandar dinheiro para o Japão? Quanto custa mandar dinheiro para os Estados Unidos utilizando o sistema SWIFT? É claro que custa muito mais do que você fazer uma transação na blockchain utilizando a Tether. Aqui eu trouxe 3 exemplos, o exemplo da Tron, da Ethereum e da Avalanche. Mas dentro da Ethereum nós temos as L2, então nós temos a Arbitrum, temos a Polygon, temos algumas outras L2 ali que você consegue fazer a transferência ainda mais barata, tá? Pagando cada vez menos. A Avalanche ela tem uma das menores taxas de transferência de USDT, traz para a blockchain em si muita transação, muito volume, muita liquidez dentro daquela blockchain, o que proporciona para o usuário também fazer um contrato inteligente, uma pool de liquidez que vai render para ele rendimentos em dólar anualizados, tá? Então conforme o mercado vai solicitando mais dólares, conforme o mercado vai solicitando mais liquidez, eles vão pagando mais para aquele seu dinheiro que está parado ali. Neste caso também você consegue fazer remessa internacional, então você consegue mandar dinheiro para um familiar seu, para um filho seu, para uma filha sua que está fazendo um intercâmbio fora, ou para você quer guardar também o poder de compra. Aqui no Brasil você está vendo que a nossa inflação, que o nosso país está caminhando para o buraco na parte fiscal, então é cada vez mais imposto e é cada vez mais gasto público, então você quer manter o seu poder de compra, você vai manter o seu poder de compra como? Utilizando o dólar digital, utilizando o Bitcoin, utilizando outras criptomoedas que guardam valor ao longo do tempo e que você consegue ali trazer rendimentos, você consegue atrelar isso a uma pool de liquidez, você consegue trazer isso ao contrato inteligente, que vai fazer com que você empreste aquele seu dinheiro ao mercado e você vai se tornar o seu próprio banco. Falando de métodos de pagamento, existem várias maneiras de você gastar dinheiro, se você gastar os seus dólares no mercado cripto. Eu utilizo atualmente a plataforma da Picnic. Vocês estão vendo aí que até tem 90 centavos de dólar de saldo no meu cartão. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Picnic, caso você queira entrar com o meu link, caso você queira conhecer a plataforma. A Picnic também é uma corretora, então você consegue ali trocar tokens, você consegue comprar dólares dentro da Picnic. Se você ficou curioso, se você quer entender mais sobre como funciona o modelo de dólar digital, se você quer entender mais como é que funciona a Picnic, como é que eu faço para sacar, como é que eu faço para analisar uma pool de liquidez dentro da Picnic, é só comentar aqui embaixo, tá? Se tiver bastante comentário aqui embaixo, se tiver bastante gente interessada nesse assunto, eu prometo que eu retomo aqui no próximo vídeo, explicando passo a passo de como interagir com o mundo DeFi, de como interagir com o dólar, de como você ganhar dinheiro em dólar, de como você fazer uma pool de liquidez em dólar, de como você conseguir uma rentabilidade muito maior utilizando uma moeda que não é a moeda brasileira, utilizando uma moeda que é utilizada no mundo inteiro e que dá para você um poder de compra muito maior do que a moeda brasileira. Se você utiliza esse tipo de cartão, você também consegue fazer um planejamento tributário ali para pagar menos imposto quando você vai fazer uma viagem para fora do Brasil ou quando você vai comprar algum tipo de mercadoria em algum lugar e você não quer pagar com real, você quer pagar com o lucro que você teve em uma criptomoeda, você quer pagar com o lucro que você teve em uma pool de liquidez, você consegue utilizar este cartão, não passar pela fiscalização. Convido os senhores a conhecer o meu treinamento Fundamentos do Dinheiro, Bitcoin, Criptomoedas. O link vai estar aqui nos comentários e também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo os senhores a fazer porque ali nós abordamos o que é o dinheiro, como funciona o dinheiro, como funciona a blockchain, como funciona o Bitcoin, que é a mentalidade bitcoiner, tá? Como se posicionar nesse novo mercado, como se posicionar nessa nova tecnologia. Ontem eu liberei uma playlist gratuita também, que está aqui embaixo o link da playlist gratuita aqui no YouTube, explicando um pouco sobre o Web 1, o Web 2 e o Web 3 e como se posicionar nessa nova fase da internet. Agradeço aos senhores, um ótimo dia, muito obrigado pela companhia até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal que vai vir muito conteúdo legal por aí. Forte abraço, fiquem com Deus.